Meu nome é Francisco de Assis Chaves, nasci em Cajazeiras, na Paraíba, no dia 2 de setembro de 1947. A minha única lembrança que eu tenho assim, de Cajazeiras é que na rua em que eu nasci, na rua Siqueira Campos, na época, em frente à nossa residência, tinha uma casa de um compadre do meu pai. E essa casa, na subida da calçada, que era alta, tinha uma pedra grande. E certo dia, afastaram essa pedra e então apareceu um sapo muito grande. E então isso me marcou, porque na época eu teria quantos? 3 anos. Mas me marcou que até hoje eu lembro como se fosse hoje, de Cajazeiras. Apenas. O meu avô materno era Sebastião Chaves. Pequena lembrança, porque eu era criancinha na época, né? Ele morava no sítio, então nós fomos ao sítio, né, para conhecê-lo. Então lá a gente ficou, casa de sítio, e brincando ali e pronto. Só aí é o que eu lembro. Meus pais são Félix Amaro de Assis e Quitéria Rosa Chaves. Não tenho ideia do conhecimento deles. Só que eles são pernambucanos, né? Isso eu sei que eles são pernambucanos. Meu pai e minha mãe são pernambucanos de Belo Jardim. Minha mãe, quando ela queria dar uma lapada boa, pegava a sandália e batia também com a sandália. Meu pai nunca me deu um cascudo. Meu pai só fazia assim, olhava, pronto. Se ele fizesse assim, aquele ambiente não dava para você. Ele já deixava todo mundo em casa prevenido. Se eu estiver num canto, vocês chegarem e eu fizer assim, é para ir para casa. Agora, se eu não fizer nada, pode ficar ali. Pronto, a gente nunca apanhou. Agora, como nós éramos peraltas, e muito peralta mesmo, menino, travesso mesmo. A minha mãe tinha dito que batia na gente 3, 4, 5 vezes no dia. Agora, isso era de palmatória, de cinturão, no que fosse. Mas batia mesmo com força. E eu hoje dou graças a Deus por tudo isso. Eu estou aqui conversando com você para uma pessoa passar aqui, um filho passar aqui, de jeito nenhum, ninguém passava. E o adulto, apesar de não ser tão escolarizado, se quisesse passar por aqui, moço, licença, passava, pedia licença para poder passar. E criança, ao dedinho, de jeito nenhum. Toda criança já sabia, quando tiver 2 pessoas conversando, não passe no meio. Pronto. Olha, o meu pai, ele estava em viagem na cidade de Bacabal, no Maranhão. E então ele teve um problema de uma bolha que saiu no pé, e ele furou essa bolha com um espinho de laranja. Esse pessoal antigamente fazia isso, né? E o resultado é que passou o tétano e ele morreu. Com 70 anos de idade, meu pai morreu. A minha mãe não, minha mãe foi morrer com 87 anos, mas ainda, como é que se diz, passou por uma ruma de sofrimento, né? Porque passou uns 6 ou foi 8 anos completamente inconsciente, com um derrame. Mas assim, são as lembranças que a gente tem dessa situação de adoecer para morrer. Ele lá, em Bacabal, que não tinha como. Meu pai morreu no dia 22 de dezembro de 74. Naquela época era praticamente impossível. Eu estava lá, mas o meu irmão e o meu cunhado procuramos saber lá do médico a condição de trazer isso. Olha, é praticamente impossível. Porque tem que levar esse corpo para São Luís, no Maranhão, embalsamar, para conseguir um voo, não é fácil. Aí eu aconselho vocês sepultar o pai de vocês aqui mesmo, porque a terra que ele vai ficar é a mesma de lá. Aí pronto. Aí convenceu, né? Aí pronto, acabou. Seis. 3 por parte de pai, porque o meu pai, quando casou com a minha mãe, era viúvo, né? E 3 já do casamento deles 2. O nome do mais velho é José Félix de Assis.
A mais velha, Luísa Geraldina de Assis. E Maria José Félix de Assis. A minha irmã, Antônia Chaves Francelino. Eu, Francisco de Assis Chaves. E o meu irmão, Lourenço de Assis Chaves. Junto mesmo, só com esses dois irmãos, né? De pai e mãe, que era minha irmã, Antônia Chaves, e o Lourenço de Assis Chaves. Bom, a nossa infância, porque veja só, nós chegamos aqui em 1951, aqui em Arapiraca. De lá de Cajazeira nós viemos para aqui. Só que quando nós chegamos aqui, a rua que nós fomos morar era essa Rua da Aurora, que hoje é Domingos Vital, né? Então nós moramos vizinho à casa do seu Pedro Bernardino, que ficava em frente à casa do seu Santos, pai do deputado Nezinho, que era Manuel Pereira Filho, né? Então o seu Santos a gente morava em frente. Nós vizinhos, o seu Pedro Bernardino e eles em frente. Então fui criado ali. Olha, o bairro era praticamente vazio, né? Tinha poucas casas, porque a cidade era realmente ainda muito pequena, né? E tinha poucas casas, poucas famílias. Teve uma família que foi quem nos ensinou as primeiras letras, que foi o seu Leôncio, esposo da dona Maroca, que morava vizinho ao Bacionílio, né? Irmão do deputado Nezinho, no mesmo lado da rua, e a gente ia na frente. Era a residência dele. Então lá tinha os banquinhos, a gente sentava lá e ele ensinou as primeiras letrinhas ali, né? Pronto. Depois nós fomos morar na rua Manuel Leão, que é aquela, né, paralela ali ao fundo da igreja com catedral, na rua Manuel Leão. E ali o meu pai alugou uma casa ali e nós fomos morar, vizinho ao pai do Maurício Fernandes. A nossa infância foi mais na rua Manuel Leão e Lúcio Roberto, né? Que a Lúcio Roberto ficava também ali, quase em frente à concatedral daquela rua ali. Não existia energia, não existia água encanada, nem nada. Na nossa casa tinha um poço, que a gente chamava de cacimba. Tinha um poço, mas a água não era uma água de qualidade nem boa para se beber, né? E então existia uns locais onde tinha uma água melhor e vendiam em jumentos, com umas ancorotazinhas, vendiam aqueles baldes de água, que era uma água melhor, e a gente comprava para poder beber essa água. Então a minha mãe colocava a água lá num pote de barro, que minha mãe chorava que só quando chegou aqui, né? Porque lá em Cajazeira já tinha água, né? Já tinha energia, hospital, né? Eu nasci num hospital, fui extraído no dia 2 de setembro de 47. Se fosse aqui eu teria morrido, eu e minha mãe, né? Mas eu fui extraído a ferro, né? Quando ela chegou aqui não tinha nada. Energia, meu Deus, não tinha nada, absolutamente nada. Era só lampião e velas. Aí depois o Valdomiro Barbosa começou com um sistema, né, de energia, colocando alguns postes que eram de madeira, aqueles troncos de madeiras grandes, e foi fazendo por conta dele. E colocou um motor a diesel, onde hoje é o Parque César Cunha, que era uma lagoa. Aí esse motor era quem gerava essa energia, que era para poucas residências, poucas porque... E tinha mais outra, era de 6 horas, acendia 6 horas. 8 horas da noite, apagava. Era apenas 2 horas de lâmpada. Assim mesmo aquela lâmpada desfocada, amarela, né? Mas eram essas 2 horas. Agora não pegava nada para você ligar, nem nada. Mas a minha mãe, já acostumada que tinha tudo na Paraíba, aí sofria que só com isso.
Aqui não tinha, não. O fogão era o quê? Fogão de alvenaria, né? Com madeira, tinha que comprar madeira ou carvão, né? Aí minha mãe, que tinha trazido panelas de alumínio, ficava preta. Aí depois foi que ela entrou, né, no embalo dos outros de comprar panelas de barro. Porque a panela de barro ela ia ficar preta mesmo, ficava preta, e não havia necessidade de você arear. Ela ia pegando a quentura do carvão e ia ficando preta até um dia ela quebrar e não prestar mais. Agora também, ainda tem gente que gosta, né? De quando se faz uma feijoada numa panela de barro, né? E era assim. Ah, não, carne tinha que ser salgada. Não tinha como, não tinha geladeira. Você tinha que comprar carne e salgar. O bacalhau e o charque, esses já vinham salgados por conta dele, né? E o bacalhau e o charque a gente comprava no Alonso de Abreu, que ficava lá pertinho, né? Tinha sempre charque e bacalhau. Inclusive, na época do bacalhau e do charque aqui, os fumicultores compravam que era para alimentar os trabalhadores de roça. Hoje, para comer o bacalhau e o charque, o pobrezinho que é da roça já sente mais dificuldade, né? Porque o valor é expressivo, né? No local onde hoje é a concatedral, ali era um cemitério, né? Sem, como é que se diz, sem funcionamento mais. Que depois fizeram o Pio XII lá na frente, né? E ali a gente brincava naquele cemitério, vê como é, né? Naquela época a gente brincava naquele cemitério. Me lembro que eu, mais alguns colegas, eu acho interessante, já existia naquela época práticas, né, de despachos, de macumba, né, como o povo fala. E então a gente ia lá e carregava as carteiras de cigarro que tinha nos despachos e as garrafas de aguardente. Vendia e pegava o dinheiro. Tudo garoto, negócio de quanto? 10 anos, 12 anos, nessa faixa. Mas já tudo espertinho e danadinho, né? Que os meninos de hoje não têm mais essa oportunidade de brincar assim como nós, né? E ali mesmo, ao lado da concatedral, em frente à casa do finado Alonso de Abreu Pereira, a gente fazia ali um jogo de futebol entre a turminha dali. Aí jogava eu, Maurício Fernandes, Jarbas do Alonso, o ex-vereador Paulo Barbosa, né, que também morava por ali. Então a gente brincava tudinho ali naquela praça ali, né? Quando foi depois, já com bastante tempo, meu pai comprou a casa na rua Lúcio Roberto, que era justamente na esquina onde tinha o posto do Alonso de Abreu Pereira. E a nossa casa é onde hoje é a Casa das Napas. Na minha infância foi ali. E dali a gente começou, né, a vida brincando até quando eu completei 18 anos. Mas o meu pai dizia, olha, quem for vivo vai ver e verá. Arapiraca ainda vai ser uma grande cidade, né? O meu pai já tinha essa visão. Tudo. Jogava bola no meio da rua, brincava de cinturão queimado, barra tomada, todas aquelas brincadeiras da época, né? Que hoje ninguém brinca mais. Chimbra, enfinca, que eram uns ferros que a gente enfiava no chão, pipa, pinhão, né? E eu me lembro que certa feita eu com uma enfinca daquela, a gente jogando enfinca, quando eu fiz assim, a enfinca enfiou no pé do meu amigo que estava lá, que varou mesmo. Mas naquele tempo a gente ficava tudo com medo, né? De levar uma surra. Aí imediatamente eu puxei o ferro. Imediatamente puxei o ferro, sangrou. E veja a inocência daquela época, né? O curativo na hora era pegar o pé, colocar debaixo do monte de areia, cobrir com o monte de areia e esperar que estancasse o sangue. Você acredita? E simplesmente nunca, graças a Deus, aconteceu de passar um tétano nem nada, né? Vivemos assim. Certa feita tinha um amigo nosso também, por nome de Manuel. Eu não sabia que ele tinha problemas epiléticos. E nós jogávamos com umas bolas
vermelhas de borracha. Não era de couro ainda, não, de borracha. E então deu um chute muito forte e pegou de lado na cabeça desse Manuel. Aí quando pegou aqui de lado nele, ele caiu com um ataque epilético. E na hora que eu vi o cara se batendo e tremendo, eu não contei conversa, só fiz pegar o calçadinho que estava ali no chão e olha, para casa. Aí deu a carreira, quando eu cheguei em casa desconfiada, minha mãe disse que foi que aconteceu, que era assim, né? O que foi que aconteceu? Nada, não fala a verdade, você sabe que eu gosto da verdade. Dizendo a verdade, não apanha, agora se mentir, apanha. Aí era preferir falar a verdade, né? Aí eu fui, contei o caso, tudo, ela disse, vamos esperar o que é que vai dar. Mas quando foi depois, me disseram que ele tinha esses ataques epiléticos. Aí eu acho que na hora que a bola bateu, né, influenciou para ele cair. Então, essas coisas todinhas. Brincávamos muito ali na descida da Lúcio Roberto, onde existia uma casa de saúde do finado doutor Dejaci Corrêa Barbosa, e mais à frente o cartório do seu João Ribeiro, né? Que depois ficou com a Cira Ribeiro e hoje com o Tadeu, né? E o Tadeu Ribeiro também foi meu companheirinho de infância, né? Bom, na escola, aquela primeira que eu falei, né, que foi do seu Léo e a dona Maroca, teve uma outra que foi a mãe do Acioli, do José Acioli. Eu tentei de outro para cá me lembrar o nome dela, mas não consegui. Mas sei que era mãe do José Acioli. Morava ali na Rua 15, também foi minha professorinha. E depois nós fomos estudar mesmo, em escola já registrada, que era o Instituto São Luís, né? Que era administrado pelo professor Pedro de França Reis e o professor Manuel de Oliveira Barbosa, né? Era no tempo que a gente estudava na palmatória. Na palmatória, mas se aprendia, né? Porque hoje, infelizmente, a gente está vendo que a coisa não está indo bem. O professor era respeitado, né? Como hoje. Nós cantávamos hino nacional, hino da bandeira, né? De Alagoas, de Arapiraca, isso era assim. Mas naquela época era dessa forma. Tudo tinha os desfiles e a gente desfilava como soldadinhos, era tudo fardadinho de soldado, né? Com a espingardinha feita de madeira nas costas para o desfile, né? Eu não era muito daquelas coisas de desfile, né? Mas, graças a Deus, eu sempre fui um cara, como eu já falei, em determinadas ocasiões, algumas pessoas, sempre fui muito esperto. Eu sempre fui muito esperto. E eu não me enquadrava com aquele negócio de desfile. Aí, normalmente, quando chegavam as fases de desfiles, né? Eu engessava o pé. Engessava o pé, porque aí eu não saía, pronto, acabou. E assim eu fiz, tanto lá no Instituto São Luís, como no Colégio Bom Conselho. É difícil eu sair algumas vezes, mas depois que eu descobri, né, essa condição, aí eu fiquei de fora. E eu ficava nas ruas assistindo, mas não ia desfilar, né? Agora, houve um lance muito interessante que, certa feita, eu passei por baixo de um portão grande que tinha no Instituto São Luís e corri um risco muito grande de ser expulso da escola ou então de levar uma meia dúzia de bolo boa do professor Pedro Reis. Veja, como eu era danado mesmo. Eu passei por baixo, andei nas classes todinhas, que eram poucas as classes, peguei todas as palmatórias que tinha nas gavetas dos professores, não tinha chave, tudo abertinho, tirei as palmatórias e joguei num terreno baldio, onde hoje é o Banco Itaú. Sabe aí onde é o Banco Itaú, né? Ali era um terreno baldio do seu Antônio Vital, pai do Jadielso Vital. Aí eu joguei as palmatórias ali. Aí durante uma semana, enquanto providenciaram outras palmatórias, ninguém apanhou. Tá vendo? Era assim, era divertido, mas eu, né, cheio de esperteza, fiz essas coisas, né? Aí quando foi depois de muito tempo,
Eu conversando com o professor Manuel, já adulto, casado, trabalhando na Caixa Econômica, aí fui e contei esse lance ao professor Manuel. Aí ele disse: você escapou de uma muito boa, viu? Se Pedro Reis soubesse disso, você tinha sido expulso. Ele não ia aceitar você ali. Outra vez também a turma de meninões, as procissões, e a gente paquerando já as menininhas, e elas andavam com uma lanterninha feita com uma vela, arrodeada com um copozinho de papel, e a gente na procissão apagando as velas, não é? Quando nós chegamos na Praça Marques da Silva, o professor Manuel estava bem assim, no jardim da casa em pé. Aí ele, quando viu a gente fazendo essas graças, tinha uns 4 ou 5 do Instituto São Luís. Qualquer coisa que a gente fizesse fora do Instituto São Luís, se fumasse ou qualquer coisa, quando chegasse lá ia passar por um castigo. Aí só vi o professor Manuel fez assim, me chamou. Aí quando eu cheguei lá, ele disse: anote o nome de todos. Aí eu fui e anotei o nome de cada um, que eu não ia sozinho, né? Aí eu imaginei, eu digo: eu não vou amanhã. Eu vou sair de casa, vou gazear a aula, né? E não vou. Mas aí não ia adiantar. A gente morava na rua Lúcio Roberto. E ele ali na Praça Marques da Silva, era bem pertinho, né? Era negócio de 5 minutos, estava na porta da minha casa. Ia dizer a minha mãe. Aí na minha mãe, Ave Maria, a surra ia ser grande. Aí eu digo: melhor eu ir mesmo. Aí pronto, fui e fiz a entrega dos outros. No outro dia foi um castigo infeliz, né? O professor Manuel passou uma conta de multiplicar numa folha de papel daquelas ao maço, dobrada. E a gente ficou, da hora que a gente chegou de manhã, e teve gente que só foi sair 6, 7 horas da noite. O dia todinho de castigo fazendo essa conta. Mas isso, hoje a gente está entendendo, revive isso com alegria e contentamento, porque os de hoje não passam mais por isso. Inclusive, Agripino Alexandre foi meu colega de escola. Nós estudamos o curso de contabilidade no Colégio Bom Conselho. Quando eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica, aí tive que estudar à noite. Então tinha o curso de contabilidade à noite. E eu fui estudar à noite o curso de contabilidade e lá encontrei, né? Agripino Alexandre, o que foi prefeito também de Arapiraca aqui, Gino Vital da Silva, foi prefeito daqui. E muitos outros, né, pessoas conhecidas daqui. Tinha o Edilberto, filho do seu Deca Moço, Luiz de França Reis, que é pai do nosso amigo de infância, Dailton de França Reis, que moravam ali na rua Fernando de Lima. Em frente ao Plaza Hotel morava ali o Adailton de França Reis e o pai dele, que trabalhava nos Correios, né? Da história, né, a gente sabe alguma coisa que o Manuel André, né, foi aquele que chegou aqui, né, devagarinho, né, e que repousando em determinada ocasião em uma árvore que tem a origem de Arapiraca, né, aí fez com que Arapiraca fosse criada com esse nome. E o Esperidão Rodrigues foi aquela pessoa que, junto também com eles, lutaram para que houvesse a emancipação política, né, junto à cidade de Limoeiro. Isso é o que eu sei deles. A Arapiraca, para mim, significa tudo na minha vida. Porque eu cheguei aqui com 4 anos de idade, vou fazer 78. Aqui eu construí minha família, ergui minha família. Os bens materiais que eu consegui foram aqui. Meu bom emprego que eu consegui, porque naquela época em que eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica, e que a Caixa Econômica expandiu para fazer os concursos públicos e tudo, aí tornou-se um grande emprego a Caixa Econômica, onde tinha pai de família que preferia que o filho passasse num concurso da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, de quem fazia a própria medicina, de tão bom que eram os empregos, né?
Quando eu comecei a trabalhar, a Caixa Econômica, elas eram autônomas nos estados. Era assim, Caixa Econômica Federal de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco, de cada estado. Mas graças a Deus, quando foi em 70, um nosso colega de caixa, por nome de Francisco Valois, defendeu uma tese em Brasília de unificar as caixas. Aí unificaram as caixas. Aí tirou de cada estado e ficou Caixa Econômica Federal. Com isso, nós tivemos uma larga vantagem, porque o salário daqui de Alagoas e Sergipe era assim. Aí nós passamos a ganhar igual a São Paulo. Que São Paulo sempre se ganhou mais, né? Ainda hoje, né? Aí nós passamos a ganhar o que ganhava em São Paulo. Aí nós nos tornamos marajás. Porque o salário que a gente ganhava era altamente compensador. E então meu pai saía daqui com 2, 3 caminhões de fumo. Ele comprava fumo aqui, ao Seu Santos, Marcionílio, Seu Francisco Pereira, né? Seu Domingo Honório, lá da Baixa Grande, pai do Zé Baixinho, Seu Balbino, lá do Cavaco, né? Seu Balbino, esposa da Dona Inês. E então ele comprava lá no Cavaco, aquele pessoal todinho. Saía daqui com 2, 3 caminhões de fumo para vender lá em Cajazeiras, né? E quando não, ele saía de lá de Cajazeiras e ia vender no Rio Grande do Norte. Aí saía assim. Mas os homens daquela época eram diferentes dos de hoje. A verdade tem que ser dita. O meu pai saía daqui dessa forma, sem deixar um papel assinado de que havia levado tantos quilos de fumo, de ninguém. Ficava só anotado porque estava anotado lá. Mas não tinha nota promissória, cheque, não tinha nada, que não tinha banco. Que não tinha banco. Aí ele vendia os fumos, tudinho. Quando ele apurava o dinheiro, amarrava o dinheiro num saco. Cansei de ver meu pai chegar em casa com 2, 3 sacos assim, cheio de dinheiro. Ele vendia o fumo, apurava o dinheiro e vinha embora. Naquela época não existia assaltante e tanto ladrão como hoje, né? E hoje se gritar ladrão, até o cara corre também, porque termina sendo um ladrãozinho. Aí o que é que acontece? Ele chegava com 2, 3 sacos de dinheiro, amarrado na boca. Mas quando o meu pai chegava, a primeira coisa que ele fazia era separar o dinheiro de cada um que ele tinha comprado o fumo para levar para Cajazeiras. Era assim. O homem tinha palavra, né, e vergonha. E hoje a gente, infelizmente, tem que dizer que é diferente. Talo juntava mosca, uma mosca azul infeliz, né? O mau cheiro também que apodrecia aqueles talos. E a gente trabalhava também naquilo, instalando, juntando. Depois pesava, o cara pagava no final da semana, pegava o dinheirinho de ir pro cinema. Tinha o campo das instaladeiras. Eu fumei demais, eu fumei. E comprava os meus cigarros, Hollywood sem filtro, eu fumava. Teve um tempo que eu usei até o CNPJ de um vizinho que tinha uma lanchonete, por nome de Alfeu. Vizinho Real Hotel, onde foi o Real Hotel, a Caixa Econômica funcionou ali também um tempo. E eu usava o CGC dele para comprar pacote de cigarro, que era mais em conta. Na Souza Cruz, que tinha um posto da Souza Cruz ali, e eu comprava de 10 pacotes de cigarro para fumar. Qualquer canto. Era um aqui, na bateria do caixa, nessa época eu era o caixa, e outro aqui onde estavam os fichários, né, de conferir as assinaturas e de ver os saldos e tudo. Era um aceso ali e outro aceso aqui, de tanto que eu fumava. Os dedos ficavam amarelos. Aí, quando foi no dia 12 de fevereiro de 76, eu cheguei na Caixa de manhã e disse, a partir de hoje, assim não fuma mais. Aí todo mundo não acreditou.
porque eu fumava demais. O finado Sarinho, que era o subgerente, e o George, que era o gerente, também vou deixar, fumavam. Deixaram. O Sarinho passou 6 meses, depois voltou. Mas o George, no final do dia, fumou. E eu não, peguei as carteiras de cigarro, os pacotes de cigarro que eu tinha lá, rasguei todinho e botei no lixo. E o Sarinho disse, rapaz, me dê. Não dou nada a ninguém. Rasguei tudinho e botei no lixo mesmo. Me deu o isqueiro, tinha um isqueiro bonito. Você dava uma cordinha nele e ele tocava uma valsa, Danúbio Azul. Aí você acendia aqui o foguinho e a valsinha tocando. Me deu o isqueiro. Cheguei o isqueiro lá na louça sanitária, botei lá dentro, dei descarga. Até hoje. A bebida também eu fiz a mesma coisa. Com 20, vai fazer 24 anos que eu também não uso bebida alcoólica nenhuma. Não tem quem faça mais. Vai matar outro. Passou, acabou. Todos dois, o cigarro e a bebida. Dona Bezinha, eu andei muito na casa da Dona Bezinha, porque o filho dela, o mais velho, o Petrúcio, e a irmã dele, foram meus colegas no Instituto São Luís, né? Os dois são médicos. Ele faleceu há pouco tempo, né? Irmão do Cícero Torre, foi delegado, e o esposo dela, né? O Zé Torres, que a gente conhecia também pelo apelido de Zé Cula. Agora, o hino nacional, o hino de Arapiraca, esse aqui é letra do professor Pedro de França Reis. O hino de Arapiraca e do Asa, que são 2 hinos lindos. Pedro Cavalcante foi meu irmão de maçonaria, foi a pessoa onde eu tive assim as primeiras induções kardecistas, que ele era uma pessoa muito culta, né, no kardecismo. Foi fundador do Companheiro de Emmanuel, depois do Ivandro Amaral Pereira, ali na Rua São Francisco. E era uma pessoa que a gente tem uma afinidade muito grande com ele. Tanto eu como a minha irmã, a minha família no todo. Seu Francisco Pereira, quem tinha mais afinidade com ele era meu pai. Porque o meu pai comprava fumo a ele, né? Era meu pai comprava fumo a ele, quem era mais? O Seu Santos, aquele pessoal, né? Por aí. O Oswaldo Corrêa de França que tinha o primeiro comércio de material elétrico na Praça Manuel André. Em frente a uma loja também que era de Recife, por nome de Codife, lá na Praça Manuel André. Era Bandeirante, sempre foi a Bandeirante. João Donato, também uma casa de ferragem na Rua 15 de Novembro. Ele tinha essa casa de ferragem, era vizinho à casa da minha sogra, ali na Rua 15. Que a minha sogra era irmã do seu Deca Moço, né, que era uma família muito conhecida aqui, né? Não, Alonso foi também meu irmão de maçonaria, né? E foi nosso vizinho, né? Ele ali na praça, né? No Largo Dom Fernando, né, ali, e a gente na Rua Lúcio Roberto. Mas era vizinho, fundo com fundo, as nossas casas. Essa lembrança que a gente tem do Seu Santos, da Dona Minervina, é porque a gente morava em frente, né? O Seu Santos uma vez sofreu até um acidente, né? Na linha do trem com o Jeep, foi. Passava trem aqui e tudo. O meu pai também comprou, na época, comprou o Jeep, né? O meu pai, depois do Jeep, vendeu esse Jeep, comprou uma Rural. Aí a Rural era um carro. A Rural daquela época é como se fosse hoje uma Land Rover, né? Mas era assim, não tinha. Até a praça de táxi daqui de Arapiraca, na época, era com Jeeps. Praça Marques da Silva, nos períodos de Semana Santa, a gente formava um grupo de jovens e iam brincar de revisão de tropas. Essa revisão de tropas era uma pessoa que ficava chamando como se fosse o quartel-general, né? Aí você chamava o general, aí dizia, general. Aí o cara dizia, general não, capitão. Aí o outro dizia, capitão não, sargento. Aí aquele que repetisse, né? Aí ia lá para o começo da fila para ser o soldado raso. Isso era ali na Praça Marques da Silva.
onde também funcionava na parte da noite o Senadinho, né, que era onde ficavam os nossos pais. Meu pai gostava muito de ficar lá no Senadinho, conversando com o pessoal do seu João Lúcio da Silva, né, e o finado Zé Lúcio de Melo, que na época era deputado e foi prefeito aqui em Arapiraca, e então tinha aquele Senadinho. E ali também se reunia no Pinguim Lanche, que era do também saudoso Mário Lima e da Dona Ivete, o melhor sorvete até hoje que a gente teve o prazer e a felicidade de degustar, o combinado, né? O combinado da Pinguim ainda hoje é incomparável. Cinema Cine Trianon, né? E lá participávamos dos programas de calouros, né, que o Jarbas Lúcio começou a organizar. Jarbas Lúcio também, quando era criança, morou na mesma rua que eu, na rua Lúcio Roberto, nas proximidades da minha casa. Zé Sá foi praticamente foi o pioneiro daqui, né, em termos de radiofonia, né? Ele colocou um sistema em que tinha um alto-falante na porta da casa dele, que ficava ali do lado esquerdo, né, de quem vem da matriz, com a catedral, do lado esquerdo, a casa dele ficava ali. Então tem um serviço de alto-falante que ele, né, colocava as músicas ali, ficava oferecendo ao pessoal, tudo. Então o Zé de Sá foi um dos pioneiros. Depois criaram uma rádio, antena publicidade, que começou a entrar, né, no ar mesmo, e depois, por problemas técnicos, a Polícia Federal veio e eliminou essa emissora. E então já Jarbas Lúcio, né, fazendo os programas de calores, a gente participava ali no Trianon, depois no Triunfo, né, na Praça da Prefeitura. E então, assim, à noite a gente se reunia muito ali na frente da igrejinha de São Sebastião, ali, né, que ainda hoje existe, é antiga. Aquela igrejinha foi o pessoal do meu cunhado, que era casado com a minha irmã, o pai dele, que construiu aquela igrejinha. Seu José Francilino de Oliveira. Na época estava passando um surto de peste por aqui afora, e então ele fez uma promessa com São Sebastião, que se aquela praga não passasse por aqui em Arapiraca, ele construiria uma capela para São Sebastião. Aí foi construído aquela capela, né, que ainda hoje está ali, apesar de estar fechada, porque quem tomava conta eram os familiares dele. E foram morrendo. A última que morreu foi a Lourdes Lima. Então hoje a igrejinha está fechada. O corpo sepultado naquela igrejinha é do padre Epitácio Rodrigues, que eu acredito que foi talvez o primeiro pároco daqui de Arapiraca. Porque teve outros padres por aqui, o padre Jefferson, que é o que tem uma rua aqui atrás da minha casa com o nome dele, né? Padre Jefferson, e quem mais? Padre Zezé Lima, esses três eu me lembro, né? E depois eu participei, né, da ordenação do padre José Neto. Eu nunca tinha assistido uma ordenação de padre, e na matriz antiga houve essa ordenação do padre José Neto. Eu, rapazinho, assisti. E de vez em quando eu encontro com ele, em alguns instantes, eu lembro isso. Ele disse, mas você tem uma memória muito boa, né? Eu digo, graças a Deus, né? Então tinha também, ali na Praça Manuel André, as festas tradicionais de Nossa Senhora do Bom Conselho, né, que eram realizadas ali, em frente à igreja. Aí vinha parque de diversão de Caruaru, de outros lugares, e ali era o ponto justamente de encontro da juventude da gente, né? Quando a gente estava começando a paquerar com as garotas e elas também conosco, era ali na Manuel André. Tinha um cara que andava com um macaquinho por nome de Rabanito, né? E ele fazia aquelas brincadeiras com o macaquinho e juntava muita gente. E a gente não ia perder também a oportunidade de ver, né? E ele tinha esse macaquinho, rapaz, que era muito interessante.
Ele fazia uma ruma de coisa e o macaquinho respondia as coisas que ele dava um toque, né, na cordinha e ele respondia. Se você desse, vamos dizer, R$10 e dissesse tire 5, aí ele perguntava quanto é que vai dar de troco? Aí ele fazia assim, 5 vezes, o macaquinho já sabia que era 5 de 1, né? 5. Aí pulava 5 vezes para dar o troco. Todo mundo achava que era o macaco que sabia. Mas a gente observava que era o cara que dava um toquezinho aqui e o macaquinho fazia. E tinha uma bonequinha que ele dizia bem assim, a mulher que trai o marido, como é que tem que fazer? Aí o macaquinho pegava uma faca e furava a bonequinha, que era para matar. Tá vendo? Isso ele ensinou a macaquinha a fazer isso. Esse tal desse rabanito. Era de fora. O do macaquinho depois ficou aqui mesmo, né? Achou um lugar bom e foi ficando também. Passou por aqui, o Hermeto Pascoal, que ele era da Canoa. Na Rua 30 tinha uma escola de samba, muito boa inclusive, que tinha um sambista muito bom, que era o nosso saudoso amigo Seba, Sebastião Braz, que foi funcionário muito tempo da Rádio Novo Nordeste. A Rádio Novo Nordeste também foi inaugurada aqui. Eu já morava aqui, essa Rádio Novo Nordeste, e o Seba era o mestre-sala, né, dessa escola de samba, 30 de outubro. Tinha outras escolas de samba, mas a que eu me lembro assim mesmo, detalhadamente, é essa 30 de outubro. Todos os instrumentos, inclusive o pessoal se fantasiava como as escolas grandes no Rio de Janeiro. Não era aquele luxo, né, que tinha lá no Rio, não tinha condição. Mas até carro alegórico fizeram também, arrumavam tudo. Era. Normalmente era no carnaval. Pastoril tinha um pastoril aqui no alto do Cruzeiro, que tinha um senhor por nome de Neneca, que morava nas proximidades da casa de Seu Santos. Esse Neneca era doente e torcedor do Encarnado, né? Do Vermelho. E tinha o seu Pedro que era da Rua 30, que era azul. Aí assim, um dizia, o cordão encarnado em cena, e botava o dinheiro nas moças, tudinho. Aí o outro ia lá e botava o dobro. Eu sei que no final de tudo, quem lucrava era a igreja que fazia o pastoril. Né? No Alto do Cruzeiro era festa de ano, era muito boa. E emendava, né, com a Praça Manuel André. Frequentamos o Clube dos Migutores muito tempo. Só que eu, infelizmente, é uma das coisas que eu ainda hoje tenho recalque disso. Não ter aprendido a dançar. Acredite, se quiser. Mas eu não aprendi a dançar. O Lourenço, meu irmão, dançava até o hino nacional, o comício. Se dissesse, dança um comício, eu dançava. Dança o hino nacional, e eu nunca aprendi a dançar. Mas eu não deixava de ir ao Clube dos Migutores. Ia para os bailes com meus amigos. Lá eles dançavam, mas eu ficava lá na mesa, né? Tomando a minha cervejinha, minha montilhazinha com Coca-Cola e limão que eu gostava, que a gente chamava de Cuba Libre, né? E pronto, a gente ficava ali, tomando as nossas goladinhas, mas eu não dançava. Eu ouvia muito samba, muito bolero, entendeu? Valsas, essas coisas. O que mais dançava mesmo, tá entendendo? Ainda eram os boleros. Bolero era o que mais o povo dançava. Mas o povo, eu não, né? E aí eu ficava só olhando. Às vezes as minhas colegas, vamos, Marcis, a gente lhe ensina, não sei o que. Eu digo, vou não. Tem nada não, pode pisar os pés. Aí depois você aprende, aí vai dançar. Mas você acredita que, eu não sei, rapaz, que isso foi grampeado na minha mente e não teve jeito. Eu era um cara desenrolado. Mas não teve jeito. Mas ia. Bailes, veio aqui Rei Cânif, né? É um baile aqui de Rei Cânif, uma orquestra linda da porra daquela. Eu fui para os bailes. Roberto Carlos veio
também cantar no Clube dos Sumicultores. Eu fui, caro que só a porra, eu fui, entendeu? Mas sem participação de nada. É como a parte musical também, né? Vou juntar logo aqui, né? A parte musical também. Eu gosto demais, demais de ouvir Roberto Carlos. Agora, ouvia muito Aguinaldo Timóteo, né? Calbi Peixoto, Valdir Soriano na época, né? Quem era mais? Paulo Sérgio, aquela turma da Jovem Guarda, né? Reinaldo Raiol, aquele pessoal todinho. Eu ainda escuto essas. Porque dessa turma que tem cantando hoje aí, eu não tenho saco para ouvir música de nenhum desses caras, nenhum. Olha, isso normalmente se encontrava, né, nos clubes. O Claudenor também abriu uma vez um clube por nome de Ara, né, que era ali naquela descida da ladeira do Claudenor, e hoje tem um posto. Ele fez um clube ali. Então a gente ia para ali, era o clube que era do Claudenor e tem o dos Sumicultores. Também a ABB, né? A ABB, quando ela era onde hoje é fechada, né? A sede do ASA. A ABB foi ali. Ali a gente também frequentou, jogou futebol por ali, dançou não, participou de festas por ali. Mas tudo isso a gente participou. Ah, futebol ainda gosto. Agora, com uma certa distância, né? Porque o estado emocional não dá mais, né? Botafoguense, né? De nascença, por conta das cores do ASA, né? Que o ASA sempre foi preto e branco aqui. Então, naquela época, dava a maioria das crianças aqui e os adolescentes eram botafoguenses já por conta do ASA, né? Porque tinha as cores do ASA e o Botafogo, porque a gente ouvia pelo radinho, né, de ouvido, radinho de pilha. Aí a maioria era Botafogo ou Santos, né, que foi os dois maiores times daquela época, né. Aí pronto, ainda continuo hoje gostando do Botafogo. Tem o meu filho Fábio, né, que é vereador aqui em Arapiraca. O Fábio também é torcedor do Botafogo, daqueles doentes. Foi até assistir a final da Libertadores lá na Argentina, mas o meu neto, filho dele, o Diego, que é médico, foi, mas ele assistir. E ele me chamou, bora, pai? Eu digo, vou nada, de jeito nenhum. Eu gosto, mas sem fanatismo. Sem fanatismo. Aí gosto do ASA, gosto do Botafogo. Aí pronto, e por aí a gente ficava ali sempre nos batentes da calçada, aí ficava aquela turma conversando. Ficava eu, Heraldo Magalhães, Leonardo, irmão dele, que foi meu colega de escola, Pirrita, né? E outros, Maurício Fernandes, e José Nilton, que foi um dos meus primeiros coleguinhas, né, de infância, José Nilton, que jogou bola comigo no Ipiranga, um time de futebol, né, que foi criado aqui pelo finado Clodoaldo Pedro da Silva, que foi também vereador aqui, né, seu Coló. Então, nós jogávamos nesse time do Ipiranga. O seu Coló era muito apaixonado pelo futebol e pelo ASA também. Chegou até ainda, né, presidir um tempo, mas naquela época as dificuldades eram muito grandes. Ainda hoje, né, a gente vê que existem dificuldades, né? Um time como o nosso aqui, a gente vê disputar um campeonato 4 anos seguidos, né? E dentro de 4 anos seguidos a gente vê que foi tomado os campeonatos e a gente não poder fazer nada, ser realmente impotente, porque se junta a cúpula da máfia do futebol junto à CBF, às vezes a gente tem que dar um desabafo assim, tá entendendo? Porque é realmente uma máfia. O campo na época era poeirão. Era o poeirão, era muita poeira, muita terra. Na parte direita da entrada do campo tinha um areado muito grande e ali crescia também uns matinhos, que às vezes até a gente enganchava por ali nos matinhos, mas era no poeirão. E tinha, os alambrados eram de madeira, né? Para que ninguém entrasse, mas entrava mesmo assim, né? E então, depois foram, né, aprimorando. Hoje, graças a Deus, tem um estádio bonito, né?
passava na minha porta, na rua do São Roberto, e descia por ali. A feira. Descia por ali, pegava pela Monsenhor Macedo, né? Passava na porta do cartório Pedro Cavalcante e seguia para a Praça Manuel André. Pronto, era só aquilo ali. Não tinha outro lugar. Só tinha lá mais na frente, que era a feira de animais, né? De cavalo, essas coisas que ficava perto naquela descidinha que vai para o Parque César Cunha, na Rua 15 ali, né? A segunda-feira, né? E então, eu sempre fui espertinho. Depois eu comecei, né, a arranjar um dinheirinho, jogando chimbra, fazendo um carrinho de lata, vendendo aos outros amigos e tudo. E eu pegava o dinheirinho e chegava no Seu Alonso, comprava umas coisas, fiz um tabuleiro, botava aqui e vendia na feira. Aí comprava aqueles pacotinhos de coloral, tempero, sal, uma monte de coisinha que estava ali naquele tabuleiro e saía. Eu vendia por um lado e o Maurício Fernando, né, o doutor Maurício Fernando, do outro, o Maurício Fernando também era esperto como eu, sem vergonha que ainda hoje é. Aí pronto, a gente saía ali vendendo as coisinhas da gente já para pegar o nosso dinheiro, né, para começar a ter independência. Era fazendo propaganda. Era propaganda. Olha aqui o tempero, o sal. E depois a gente aprendeu uma malandragem que ensinaram a gente, que você botava a mão assim por baixo no papel, né? Que diminuía a quantidade de tempero, né? De botar tudo isso a gente fazia. Eu tinha tudo. Na feira de Arapiraca só não era igual a de Caruaru, né? Porque a de Caruaru foi a feira mais famosa que a gente conheceu aqui no Nordeste, foi de Caruaru, né? Mas a segunda-feira eu acho que foi a daqui de Arapiraca. Tinha algo que você imaginasse. Fotógrafo daquele foto, lambe-lambe, né? Que o povo chama lambe-lambe, que o cara bota a mão assim dentro de uma caixa assim, tira a foto, com 5, 10 minutos está pronta a foto, né? Tinha aquelas fotos. O pai do Samuel, o seu Arthur, era ao lado da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, ali naquele largozinho perto da igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Conselho. Tudo isso na feira. Agora a feira tinha o que você imaginasse. Tinha feira onde vendia feijão, arroz, farinha, charque, bacalhau, né? Vendiam tudo naquelas bancas. Tinha um cara do cabelo que era uma cabeleira desse tamanho, um morenão, ficava na esquina, onde hoje é a Caixa Econômica, ali no começo, na Manuel André. Ele ali ficava numa banca grande e ele trazia uns caldeirões grandes com suco de maracujá com pão doce. Aí o cara entrava ali abaixadinho, pão doce com suco de maracujá ali na esquina. Eu digo assim, porque até eu também tomei e comi, né? Sapateiro. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era sapateiro profissional, fazia sapatos. Eu confeccionei, mais ele e meus primos, caixas de sapato para botar os sapatos. Não era timbrado, né, de loja nem de nada não, mas as caixas de sapato a gente aprendeu a fazer. A gente andava de todo jeito, descalço, sandália havaiana. Na época que apareceu a sandália havaiana, que se chamava japonesa. E então, na época, os calçados mesmo, que era o sapato, era Vulcabras, né? O Vulcabras e os tênis era Conga, ou Quixote. A Rua do Sol era uma rua das primeiras daqui, a Rua do Sol, que inclusive morava uma pessoa também que era muito conhecida aqui em Arapiraca, que era seu Anfilófio, né? Que é pai do Anfilofinho, do Anchieta, era casado com a dona Mirene, morava ali na Rua do Sol, avô da dona Irã Guerra. E também na mesma rua, mais na frente, morava também a saudosa dona Zoraide, que era mãe do doutor Idelbrando, dentista, e do Zé Mendes, que foi secretário da prefeitura, tesoureiro da prefeitura. Pouco, mas já existia, pouquinho. Não lembro assim nome nem nada, mas eu sabia que tinha alguma coisinha de comércio. Depois foi que se tornou, né, uma rua do maior comércio de Arapiraca, né, aquela Rua do Sol, né?
E certa feita eu ia me afogando ali naquela lagoa. Aí tinha um conhecido nosso, por nome de Mané Velho, que foi quem me puxou. Mas eu ia morrendo afogado naquela lagoa ali. Era bom demais. Ali tinha uma ponte, onde hoje ainda tem, né? Aquele viadutozinho, onde passa, né? O canal. Porque ali era uma lagoa muito grande, muito grande. Aquela ponte era antiga, quando a gente chegou aqui, ela já existia. Não tem aquela descidinha da rua, a Manuel André indo para a rua 15, né? Não tem uma descidinha ali? Pronto. Naquela descida que você chega embaixo, já é Parque Ceci Cunha, ali era delegacia. Delegacia, cadeia, intendência, tinha a fábrica de vinagre do seu João Lola, que ficava também ao lado assim, e tinha intendência. E às vezes a gente ia lá e soltava os animais, sabe? Para ver os animais cruzar com as éguas. Então, dali, depois que eu completei 18 anos, né, por intermédio da minha irmã, que já trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu também fui trabalhar na Caixa Econômica, em 1965. Da Caixa Econômica é o seguinte, a minha irmã, ela conseguiu, né, um emprego na Caixa Econômica, porque naquela época não existia concursos públicos aqui, na nossa região. Concurso público já existia, mas nos grandes estados, né? E então ela conseguiu esse emprego na Caixa Econômica. Tudo bem. E ela trabalhou e tal. Quando foi com um determinado tempo, ela conseguiu, assim, chamar o Lourenço, meu irmão, para ajudar em alguma coisa lá na Caixa Econômica. Mas aí ele ficou um tempo lá na Caixa. Mas era muito inconstante o meu irmão, era muito inconstante. Muito amigo da Paula, mãe do Ricardo. Mas quando chegava piquis aqui, que tem uns amigos nossos que traziam piquis do Mato Grosso, a primeira coisa que o Lourenço, meu irmão, fazia. Meu irmão, me dê logo aqui um bocado de piqui que eu vou levar para minha amiga Paula, né? A Paula também era muito amiga da minha irmã. O Antônio Pereira, irmão do Nezinho, foi noiva da minha irmã, essa que trabalhou na Caixa, foi gerente da Caixa aqui. Então, por intermédio dela, o meu irmão passou essa chuvadinha. Aí, quando foi depois, ela foi e me chamou. Disse, Assis, olha, o Lourenço não tem jeito não. Tu queres ficar lá ajudando? Não, eu não estou fazendo nada. 18 anos. Não existia emprego, nem nada. Aí eu fui, e fui ficando. Aí quando foi, com um ano, ela conseguiu, junto com a administração em Maceió, me enquadrar como funcionário. Aí pronto, para que eu fosse enquadrado, tinha que fazer um teste. Eu fiz um pequeno teste, né? Pequeno teste, simples e tudo. Mas eu já estava, né, trabalhando e ela tinha conseguido, né, junto com o pessoal, fazer com que eu me enquadrasse. Aí pronto, eu me enquadrei e depois que eu me enquadrei, pronto, aí continuei a trabalhar e fiquei até o dia da minha aposentadoria. Não tive mais nenhum outro tipo de emprego. A primeira caixa onde eu comecei a trabalhar foi ali naquele calçadão ali da Aníbal Lima. Tem ali, Aníbal Lima, que desce da igrejinha de São Sebastião direto, né? Ali naquele calçadão. Do lado direito assim, aí tinha um prédiozinho que era da própria Caixa Econômica. E ao lado tinha uma fábrica de café Coringa, que era do seu Adalberto Rocha. Que quem tomava conta dessa fábrica era o Radjalma, filho do seu Adalberto. Aí, quando foi certa noite, na praça da prefeitura, eu vi um incêndio. E estava incendiando justamente a fábrica de café. Aí eu corri para lá, fiquei aperreado, já querendo defender a Caixa, né? Eu trabalhava vizinho. Aí pronto, corre para chamar o seu Adalberto Rocha, levei o pessoal tudinho, mas conseguiram, né? Todo o pessoal que estava por ali, naquela adjacência, apagar os fogos com água em lata.
que tem uma casa em frente, que era do seu Zé Sansão, né? Pai do doutor Eguimar, um dos primeiros dentistas daqui, e do Pirritinha. E então, de lá, se carregava água para apagar o fogo. Aí apagou, né? Pronto. Depois de muito tempo, o Zé Alexandre comprou a franquia do Coringa. Aí é hoje esse Grupo Coringa, né? Que é a única empresa que a gente tem genuinamente daqui de Arapiraca é essa. As pessoas chegavam com dinheiro, o povo dizia, tinha uma bolsa que chamava Perdoe. Eram umas bolsas feitas de palha, né? E o pessoal vinha. Quando não, eram umas caixas de papelão. O finado Alonso de Abreu mesmo saía de lá para o Banco Real, que foi ali vizinho onde hoje é o Bradesco. Foi o primeiro banco daqui de Arapiraca, foi o Banco Real. Depois teve um posto de atendimento, mas não era uma agência, do Banco do Brasil, que era também na rua Nimbal Lima. Mas depois isso acabou. Aí abriram a Caixa Econômica. Não tinha tecnologia de nada. Tudo, quando eu comecei, era manuscrito, né? Era manuscrito. Eram fichas, canetas e Zé Fini. Então tinha já algumas máquinas de somar, mas tudo manual. Aquilo para as pessoas que não sabiam assinar, né? Aí esses tinham que tirar a impressão digital para fazer uma retirada, um saque. Só que a gente não tinha curso técnico para analisar uma impressão digital de ninguém. Apenas a pessoa, que a gente já sabia que ele chegou lá, botou o dinheirinho dele, a gente já conhecia. Você chegava lá, era analfabeto. Mas na hora que você queria tirar o dinheiro, a gente sabia que o dinheiro era seu. Qual a oposição que a gente ia fazer? Nenhuma. Da impressão digital, analisar, nada. Depois foi que, com muito tempo, quando eu já estava trabalhando na Caixa, já existia, né, tecnologia, aí foi que a gente foi fazer curso de Caixa, para estudar os traços, né, que tem na impressão digital, tudo isso. Mas antes não, era assim. A assinatura, cada um tinha a sua, né? Agora, a gente tinha, né, um fichário com autógrafo. Aí a gente tinha ali para conferir. Tudo era manual e era lá, local. Depois começou a expandir cheques. Aí na expansão do cheque, você tinha que assinar o cheque, aí a gente tinha que ter a condição de conferir a assinatura. Aí a gente olhava a assinatura aqui e tal, e a gente sabia que tem muita gente que não conseguia assinar o nome 2, 3, 4, 5 vezes iguais, de jeito nenhum. Porque a maioria não tem, hoje mesmo ninguém tem, né? Você fazia aquelas rubricas, eu fazia as minhas rubricas, mas a gente sabia que aquela pessoa, porque todos os traços você vê que é daquela pessoa. Mas ainda aparecia alguém para fazer falsidade, né? Eu me lembro que teve o seu Antônio Jerônimo, é João Jerônimo, parece que é Antônio Jerônimo, que é pai da Zélia Azevedo. A gente passou por uma situação dessa. Uma pessoa falsificou, não a assinatura dele, mas passou um corretivo de uma forma onde, vamos dizer, 12, ele botou um 0 e fez 120. E passou. Passou e foi pago os 120. Que tinha o dinheiro. Pior é isso, se não tivesse, não pagava, né? Mas aí... mas aí tinha um inspetor na Caixa, na época que aconteceu esse incidente, e então ele disse, não tem problema não, tá vendo que aconteceu a coisa aqui, aí autorizou, né, o inspetor era Adão Amade, aí ele autorizou que fizesse um crédito na conta dele, referente ao valor que houve, a falsidade. A poupança teve um tempo, no tempo do Zé Sarney, que chegou a pagar 80% ao mês. A inflação era tão galopante que chegou a pagar 80%. As pessoas vendiam os imóveis para botar o dinheiro na Caixa. Aí, quando foi depois, o Collor luspiu. No tempo do plano Collor,
que ele mandou prender o dinheiro do povo, na outra semana foi um verdadeiro inferno na rede bancária. Porque ele só autorizou que você só podia tirar R$50. É brincadeira. Aí teve gente que se suicidou, teve gente que teve derrames, e uma ruma de coisa, né? Que isso ele só vai pagar lá. Aqui é graça. E ele já está começando, né, a passar os vexames dele por aí. Era gente. Você tem que encarar o cliente de frente. É brincadeira. Eu fui ameaçado de morte. Eu trabalhava num posto na Rua São Francisco, que era de pagamento do PIS, ali depois do Hospital Regional. Vizinho do Centro Espírita que tem hoje, quase. Aí eu fui ameaçado de morte ali. Aí teve um cara que chegou e disse: olha, amanhã eu venho aqui, se não conseguir isso, eu vou lhe matar aqui dentro. Aí ninguém tá no negócio da gota serena. Aí naquele tempo não existia essa condição de ninguém andar, como é que se diz? Instituto do Desarmamento, não tinha nada disso ainda. Eu também não contei com essa. Enchi um revólver aqui de bala e botei mais umas 8 ou 10 balas no bolso e fui trabalhar com o revólver no bolso. Eu digo, se esse cara aparecer aqui, que ele disse amanhã, se eu vou, se não eu resolver, eu lhe mato aí dentro. Com o dedo assim em riste. Eu digo, se esse cara aparecer aqui amanhã, e a gente não vai ter condição de resolver a situação dele de jeito nenhum. E ele pestando já aqui em qualquer coisa, tentar alguma coisa, eu mato ele aqui dentro também. Do jeito que eles querem me matar aqui dentro, eu mato ele aqui dentro. Não, mas graças a Deus, né? Eu com o revólver cheio de bala aqui no bolso. Mas aí o cara não foi. E eu já tinha avisado os vigilantes. Na hora que esse cara chegar aqui, vocês fiquem de antena. Fiquem estrategicamente um do lado do outro para ver qualquer reação deles. Mas também esse cara desapareceu até hoje. Na Rua São Francisco, na Caixa Econômica. Na época que o Collor prendeu o dinheiro do povo. Fui transferido para Penedo, aí passei 4 anos em Penedo. De 69 a 73 eu passei em Penedo. Depois voltei para aqui e pronto, não saí mais. Ave Maria, as estradas daqui para Penedo era tanto do atoleiro no mundo, que era um absurdo. A gente saía daqui 2 horas da tarde, ia chegar 7, 7h30, 8 horas da noite. De ônibus, que vinha de Recife. Pegava o ônibus ali, onde hoje é o Bradesco. Tinha o Hotel Brasil, que era do finado Elias, sogro do finado Seba. E a gente pegava o ônibus ali, para ir para Penedo. Até hoje, não trabalhei mais em nada. Nada. Já vou fazer 30 anos, já dava para poder outra aposentadoria. Agora, no dia 19 de maio, faz 30 anos que eu estou aposentado. Graças a Deus, que a maioria morre antes. Eu passei 30 anos, não me aposentei com 35 anos, porque na época o Fernando Henrique ameaçava de que o homem só ia se aposentar com 65 anos. E eu olhei assim e disse, rapaz, daqui que vai chegar a 65 anos vai demorar tanto. E eu não tenho mais saco para ficar aqui. Eu vou fazer isso, vou sair com 30 anos, que podia sair. Aí saí com 30 anos. Em maio de 95 eu saí. Porque com essas ameaças, sabe, político, né? De uma hora para outra assina tudo e você já está no escuro. Aí eu caí nessa besteira de sair. Nem ele conseguiu fazer a coisa para 65, só depois quem foi fazer isso foi a Dilma. Porque nem o Lula fez, já foi a Dilma. E o resultado, eu saí com 30 anos e perdi 30% do meu salário, que é dinheiro, tá entendendo? E pelo resto da vida, porque você não tem como recuperar. Meus pais eram religiosos, né? Católicos, mas a minha mãe tinha uma tendência kardecista, né? E eu também já tinha essa tendência kardecista. Igreja mesmo aqui, que daquela época só tinha mesmo a matriz
né? Antes da construção da outra, né? Porque quando o padre Epitácio construiu a outra igreja, aí foi transferido, né? Onde hoje se usa o Santíssimo, aí passou para lá. O primeiro casamento que houve naquela igreja que o padre Epitácio fez foi o meu. Só que com um tempo a igreja caiu. E a de São José, que era essa pequenininha aqui do Alto Cruzeiro. Depois de muito tempo foi que o padre Antônio Lima fez uma nas Cacimbas. E depois que o padre Antônio Lima fez essa das Cacimbas, aí se expandiu, fizeram outras em outros bairros e tal. E hoje tem várias, né? Outras igrejas, né? Evangélicas foram, né? Foi também sendo construído centros espíritas, que não existia. Porque centros espíritas aqui, e alguma coisa da doutrina espírita, se a gente quisesse entender alguma coisa, saber de alguma coisa, normalmente a gente procurava o Pedro Cavalcante Neto, que era o dono do cartório, que era espírita, né? E no intermédio dele a gente ia, né, aprendendo alguma coisa, enquanto não chegou a ocasião de ser criado alguns centros, que o primeiro que foi criado foi o Companheiro de Emmanuel, né? E eu me lembro que eu andava muito lá. E ainda hoje, semanalmente eu vou a 2 casas espíritas aqui em Arapiraca. Não deixo também de oportunamente ir à Igreja Católica, porque todos os kardecistas e evangélicos são dissidentes da Igreja Católica. A verdade é essa. Ninguém pode negar. Então eu vou a qualquer uma, porque eu sou ecumênico. Tem um amigo meu, muito amigo, que eu gosto muito dele. Quando tem um palestrante, pastor, ele me avisa, eu vou para lá, para a igreja dele. Uma igrejinha pequenininha que tem o 7º dia, ali na Rua São Francisco. Aí eu vou, assisto o culto, saio de lá maravilhado, né? Vou à Igreja Católica, assisto às missas, missa de 7º dia, de casamento, eu vou também, oportunamente. Agora, eu sou mais kardecista. Né? O kardecismo eu frequencio com mais frequência, 2 dias na semana. Deus é o ser supremo, o máximo de tudo. Né? Porque de uma coisa a gente tem certeza, é de que a gente sem Deus não é nada. E Deus sem a gente continua sendo Deus. Família, como eu estava dizendo há pouco, né? Tenho muito que agradecer a Deus pela minha família. Minha família, meus filhos, meus irmãos, esposa, todos, enfim. A mãe do meu Lucas também, que teve a sua participação também na minha vida, né? A mãe do Lucas, a mãe do Fábio, né? Da Fabiana e do George, a Giovanni. Bom, o nome que eu casei mesmo é Giovanni, né? E essa outra que eu tive esse relacionamento é Romilda. Filhos são 4, né? 3 do meu casamento, né? Que são o Fábio, a Fabiana e o George. E tem o Lucas também, que é de um outro relacionamento. 4 filhos. Todos foram em hospital. Inclusive, como é que se diz? Eu hoje posso dizer que posso bater palma com os pés. Porque não é fácil, né? Com as mãos é mais fácil bater palma. Porque dos meus 4 filhos que eu tenho, até hoje eu nunca perdi uma noite de sono com nenhum dos meus filhos. E eu acho que a maior felicidade para um pai de família é ter uma família equilibrada, né? E quem tem uma família equilibrada, eu sempre digo, bata a palma com os pés, porque não é fácil. Às vezes você só tem um filho e é problemático, né? Mas eu, graças a Deus, que eu dou graças a Deus primeiramente, os meus 4 filhos são pessoas de uma idoneidade fantástica da minha vida. A minha rotina agora é essa. Acordo, durmo, vou ali, volto, pronto, vou ao centro espírita, vou no Grupo Curino pegar as doações, as pescarias acabaram. Eu gostava muito de pescar, mas deixei tudo isso por conta da pandemia e por aí vai, né?
Eu iniciei na maçonaria há bastante tempo, né? Passei muito tempo ativo. Hoje não estou assim regular, mas a gente não deixa, né, de ser maçom nunca. Mas hoje eu sou um maçom, mas sou irregular, porque não faço parte do dia a dia atualmente da maçonaria. Até porque a idade vai chegando e a gente também não vai ficando com aquela disposição de estar toda hora, todo instante em reuniões, né? Tive também, aproveitando aí, algumas pessoas, né, que teve muita influência também na minha vida, que foi a Jaci, que morou aqui conosco 35 anos, né, que foi, como diz o ditado, um dos esteios na criação dos meus filhos, do Fábio, da Fabiana e do George, a Jaci. Ela faleceu o ano passado. E então um outro amigo, né, irmão de fé e camarada, que foi para mim talvez o maior amigo assim mesmo, porque me serviu demais quando eu fui trabalhar na Caixa Econômica em Penedo. Que também, esse faleceu da Covid, o nome dele é José Carlos Cerqueira de Souza. É uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande por eles. Já estão no mundo espiritual. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que eles recebem diariamente as minhas vibrações espirituais. Eu sempre fui esperto mesmo, nunca deixei. Ainda hoje eu estou com 70, vou fazer 78 anos, e ainda estou com a minha memória boa mesmo, boa. Olha, isso aconteceu o seguinte, há muito tempo eu vinha observando e acompanhando algumas pessoas, né, pela internet fazendo isso. E então teve algumas pessoas conhecidas minhas que eu vi os vídeos deles, né? Que um deles foi Maurício Fernandes, né? Que é meu companheiro de infância, né? E vi outras pessoas, né? Vi do Euclides e vi outros mais, uns 4 ou 5 ou mais eu vi. É porque são longos, né? Mas eu vi todos. Então eu achei que é uma coisa fantástica esse trabalho de vocês. É fantástico mesmo, né? O Ricardo teve, como diz o ditado, a felicidade de criar isso. Os parabéns para ele, a gente tem que oferecer a toda hora, a todo instante, porque é realmente uma coisa que vale a pena vocês continuarem e nós que estamos participando ter essa felicidade. Mas eu estava no Grupo Coringa junto com o amigo meu, o Rômulo. A gente conversando lá no Grupo Coringa, que a gente recebe lá umas doações, ele estava lá recebendo umas doações, e eu também recebo todos os meses, que até mais tarde, à tarde eu vou lá receber as minhas, que é do Centro Espírita, né? Aí eu conversando com o Rômulo, aí conversa vai, conversa vem, aí eu cheguei e disse, rapaz, eu acho de uma valia tão grande no mundo, aquele Raízes, né? Raiz de Arapiraca, né? É de uma valia tão grande aquela reportagem, aquelas filmagens. Aí ele disse, e você não participou não? Foi assim, eu digo, não, mas ninguém nunca lembrou de mim. Né? Eu conheço a família do Ricardo, não conheci eles crianças, né? Tudo, a família todinha. Eu convivi e vivi ali pertinho, mas nunca lembraram de mim, né? Aí ele disse, não se preocupe não, que agora vai lembrar. Aí ele foi e disse, não se preocupe que eu vou falar com uma pessoa que vai lá na sua casa. Aí, mas eu achei que talvez fosse aquele instante, né, que ele tivesse falado e tal. Assim, não tinha essa certeza que ele ia ter esse direcionamento assim, né? Aí quando eu me espero, ele chegou aqui com a esposa dele, o Rômulo, disse, olha, já está certo, já falei lá com o pessoal que você vai fazer também. Eu digo, é mesmo, ele disse, vai sim. Aí, passou o tempo, quando foi depois, ele já esteve aqui com o Ricardo. O Ricardo esteve aqui em casa uma noite, conversou aqui um pouco comigo, depois foi embora e foi quando ele disse. Aí pronto, tudo bem, qualquer dia que vier a gente está aqui, de pé e a ordem para fazer a reportagem. A gente nunca tem assim, esse negócio de querer voltar, eu não sou essa de querer voltar ao tempo. Existiam coisas boas, né? Na nossa infância existiam, que hoje a gente não vê as crianças com aquela infância. Na infância de hoje, né?
No entanto, a evolução tecnológica de hoje é altamente compensadora, né? Você vê, né? Não tem uma coisa dessa, né? De ter um furo de reportagem sensacional como esse que o Ricardo criou, que vai ficar o quê? Para o resto da vida. Daqui a não sei quantos anos eu não estou mais aqui. Mas meus filhos, netos, como eu estava conversando com ele, meus filhos, netos, até bisnetos, é só entrar na internet e vai encontrar alguma coisa que foi feito hoje aqui com vocês e comigo, né? Então a gente, para voltar do tempo, a gente fica querendo, como é que se diz? Dizer que fica a desejar, né? Apesar de ter tido tempo bom, tudo, mas a gente vivendo agora é melhor. Rapaz, a minha história é realmente uma coisa sensacional, sabe? Porque eu fui criança, fui adolescente, né? Fui um cara que defendia as coisas sérias, né? Defendo de unhas e dentes a honestidade, né? A fidelidade aos princípios da família, os princípios católicos. E a gente que vive dessa forma, a gente já fica com um preparo espiritual para, na hora em que a gente tiver que deixar, né, essa matéria aqui, esse invólucro, ir lá para debaixo da terra, a gente saber que a nossa parte espiritual que a gente fez e está fazendo, a gente está conseguindo essa sonhada evolução. Porque imagine você saber o sacrifício que a gente passou de criança, que a gente chega aqui simples e ignorante, para chegar até agora. E depois você, quando sair daqui, ainda ter que enfrentar uma escuridão, né? Por falta de evolução, é triste. Então o que eu espero, tá entendendo, é que Deus me dê ainda mais um bom tempo de vida, né? Para que eu possa ainda ver bisnetos, né? Continuar a minha trajetória com meus amigos, me divertindo, né? Bom, o meu agradecimento, penhoradamente, a vocês, né, a equipe, né? Ao Ricardo, né, Nezinho, junto com a família, né? Por ter oferecido essa oportunidade, eu posso dizer única, né, a mim, de participar desse evento, que eu tenho certeza de que os meus amigos e os meus familiares, quando assistirem, vão ver que realmente eu sou um forasteiro, que cheguei a Arapiraca para ficar, fiquei. E tenho certeza que os meus restos mortais serão eliminados pela terra de Arapiraca. Bem, nesse instante agora eu quero mandar beijos e abraços para meus netos, Diego, Maria Júlia, Tiago, Sofia e Laura. Esses são meus 5 netinhos. Beijos, e o vovô X ama vocês. Agora, para os meus bisnetos, né, que eu ainda não conheci, mas que vão vir, disso eu tenho certeza, né, mais adiante, que procurem se exemplificar nos seus pais e nos seus avós, que com certeza vocês serão homens e mulheres dignas de um Brasil promissor. O conselho para todos os que ficarem aqui é que procurem da melhor forma, né, usar a vida no que for de melhor, né, procurando sempre auxiliar o seu próximo, né, fazer com que a caridade seja o carro-chefe de cada um na vida, porque se sabe de uma coisa, que fora da caridade realmente não há salvação. E que todos saibam que as coisas materiais são daqui, da terra. E as espirituais são as que vão. Um abraço para vocês, fique com Deus, né? E ainda tem mais uns abraços para minha irmã, Antônia, meus sobrinhos, Socorrinho, Neto, minha cunhada Iracema, minhas sobrinhas Ilse e Leisiane, né? E por aí vai. Se eu for dar tchauzinho para todos,
é para todo mesmo, meus familiares, meus parentes e todos os meus amigos de Arapiraca. Obrigado. Tchau, tchau.